Na jornada de adoção da agilidade pelas empresas atualmente, é bastante comum a gente perceber que esse conceito de escritório de projetos ou de qualquer estrutura que concentre atribuições relacionadas à governança, controle, direcionamento, método, ela muitas vezes é abandonada no meio do caminho por uma interpretação errada do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, ele prega que interações entre indivíduos precisam ser mais relevantes do que controles e documentações. Mas a gente esquece que controles e documentações continuam sendo necessários para um equilíbrio e para uma redução de risco em ambientes que muitas vezes são muito complexos. Existem empresas que têm dezenas, por vezes centenas de projetos em seu portfólio e para que exista um nível de risco aceitável na gestão, controle orçamentária, de prazos e de entrega de valor através de um portfólio tão complexo, um certo nível de controle é requerido. Então, acontece que ao longo dessa jornada da agilidade, as empresas, por uma interpretação muitas vezes exagerada do Manifesto Ágil, começam a deixar de lado esses instrumentos de controle, de governança, que é o caso do escritório de projetos, mas depois de um certo tempo, eles percebem, por algumas dificuldades naturais de gestão da complexidade de um portfólio grande, que esse tipo de estrutura ainda é necessário. E aí, a partir disso, eles voltam a buscar a organização de estruturas de governança, de controle, e nesse cenário, então, volta a figura de um escritório de projetos, mesmo num cenário de agilidade. No cenário ágil, assim como num cenário tradicional, o escritório de projetos ele pode fornecer diversos tipos de apoio e suporte à empresa na gestão, na condução e no acompanhamento do seu portfólio de projetos. Eu vou citar aqui alguns exemplos e transpor esses exemplos, materializá-los no ambiente ágil. Acho que a primeira atribuição mais óbvia, e mais direta é a atribuição de treinamento e de desenvolvimento de todos os funcionários da empresa envolvidos com gestão de projetos para que eles tenham as competências necessárias para conduzir bem os projetos dentro dos métodos daquela empresa. Se for um cenário ágil, esse escritório de projetos tem um papel fundamental de capacitar essas pessoas, inclusive na transformação para o mindset ágil. Então, capacitando-os com conceitos de gestão de projetos ágeis, capacitando Scrum Masters, Product Owners, trazendo Agile Coaches para essa empresa para levar esse conhecimento sobre agilidade e sobre o método de gestão de projetos ágeis criado ali para aquela organização para todas as pessoas que vão participar da condução de projetos. Uma segunda atribuição que não pode ser esquecida no ambiente ágil é a atribuição de controle, de acompanhamento de indicadores dos projetos ágeis. Muitos clientes da Bridge nos buscam a partir de uma falta completa de indicadores e de acompanhamento num processo de adoção da agilidade. Então, esses clientes eles esqueceram que os controles são necessários e quando se viram num ambiente extremamente complexo, com dezenas de squad tocando centenas de projetos ágeis, perceberam que esses controles eles ainda são muito necessários. E aí que também entra a figura do escritório de projetos nesse ambiente ágil, para controlar entrega de valor feita pelas squads ou pelos times ágeis, velocidade dos times e o acompanhamento da evolução do ganho de maturidade de desempenho desses times ou squads, acompanhamento de qualidade de entrega e de geração de valor de diferentes maneiras que são feitas por esses times. Esses controles eles são fundamentais para o sucesso de projetos de agilidade e também para a garantia do retorno do investimento feito nesses projetos, independente do ambiente, seja ágil, seja tradicional. E por fim, esse escritório de projetos ele pode inclusive fornecer uma série de serviços para as áreas da empresa, as diferentes áreas que estejam conduzindo seus projetos com agilidade. Serviços relacionados a Agile Coach, então profissionais especializados em agilidade que estão nesse escritório e que vão até as squads ou times ou áreas quando chamados para ajudar no desenvolvimento, na melhoria do desempenho
desses profissionais e da entrega de projetos nessas áreas com agilidade. Pode ajudar fornecendo também instrumentos e ferramentas para adoção e para condução dos projetos ágeis, como modelos de backlog, sistemas, por exemplo, para gerenciamento de projetos ágeis, templates de documento para formalização de histórias de usuário, por exemplo, dashboards para acompanhamento da velocidade do time, enfim, uma série de instrumentos que são fundamentais ainda no ambiente ágil. E para fechar, eu vou trazer para vocês um exemplo e uma contextualização de um papel que tem sido cada vez mais requerido dentro das empresas, que é o papel da figura de ponte entre os times que fazem os projetos com agilidade e o board ou a camada mais alta executiva de liderança das empresas, que muitas vezes ainda não falam essa língua de agilidade. Então é necessário que exista alguma figura que faça esse meio de campo para conseguir traduzir o que os times estão desenvolvendo e entregando com métodos ágeis para uma camada executiva que prefere ouvir uma linguagem mais tradicional, relacionada a orçamento previsto versus realizado, prazos de entregas, então quando que determinados produtos ou projetos vão se materializar de acordo com necessidades legais ou de market share, de competitividade de mercado dessa empresa. Esse board tem essa necessidade de ouvir uma linguagem mais tradicional e mais direta, com diretrizes mais fechadas com relação, por exemplo, a prazos e orçamento. Então, esse meio de campo é um papel fundamental que muitos escritórios de projeto estão desempenhando em empresas que acabam adotando métodos mais híbridos na gestão do seu portfólio como um todo. Caso você queira entender um pouco mais sobre o tema agilidade e outros temas relacionados à transformação digital, eu te convido a acessar o Bridge Insights, que é o nosso canal no qual publicamos e divulgamos uma série de conteúdo em diferentes formatos a respeito desses e de outros temas também. Muito obrigada e até uma próxima!